Vamos abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Ao longo deste mês, estamos partindo desta carta e sempre tentando voltar para ela. Efésios capítulo 5, nós vamos ler um verso que já lemos, verso de número 31, que servirá como texto base para a nossa reflexão na noite de hoje. Eu tenho a impressão que o Discovery Kids, aquele canal infantil, é um instrumento da graça de Deus para aliviar os pais. Se tem uma coisa que consegue parar a Sofia por 5 minutos, são os desenhos animados do Discovery Kids. E Adriano está concordando comigo. Quem tem filho pequeno sabe disso. Ô bênção grande é o canal Discovery Kids. É claro que você precisa estar junto, policiar, ver todos os desenhos, mas em geral são uma bênção. Não fazem muito sentido às vezes para os pais. Não sei se você já teve a oportunidade de sentar, Rodrigo, e assistir Peppa Pig. Já assistiu Peppa Pig? Irmã Edna passa a tarde com as netinhas. Amanhã, assiste Peppa Pig umas 30 vezes. Uma maravilha. Sofia gosta, graças a Deus por isso. E é Peppa Pig que muitas vezes consegue pará-la por alguns minutos. E eu tenho para mim, então, que esse canal é um instrumento da graça de Deus para aliviar o cansaço dos pais. Ao mesmo tempo, eu acho que às vezes é um instrumento do maligno. Porque quando termina o programa, ou entre uma parte e outra, vem as propagandas. Ela que fica calada ao longo de Peppa Pig, não para de falar ao longo das propagandas. Pai, o senhor compra? Pai, compra essa. Pai, eu ainda não tenho essa boneca. Pai, quando é o Natal? Quando é o Dia das Crianças? Eu posso? Eu quero, pai. A mesma Sofia começa a pedir, pedir e pedir. E às vezes você termina comprando algum brinquedo, né? E pensa consigo mesmo, não, esse brinquedo vai saciá-la por quase um ano. E dura alguns dias. Muito bom esse brinquedo, mas surge um novo na semana seguinte, uma propaganda nova, um carrinho novo, uma boneca nova, e Sofia outra vez, Bia, e quero, e pedem, e assim nós vamos. Limitando, ensinando, informando, educando que os brinquedos não vão realizar. Mas às vezes nós temos esta sensação, olha, o brinquedo vai realizar, mas não realiza. Eles recebem os novos, o que é que fazem com os velhos? Colocam os velhos de lado, trocam de amores com muita facilidade, né? Amam essa boneca, agora já estão amando outra boneca, e nós entendemos isso. Entendemos, por exemplo, Bia, minha filha maior, nós celebramos o seu 9º aniversário. E até então ela tinha um Master System. Lembra do Master System? Era tudo o que ela tinha. Ganhou um Xbox. Eu não posso exigir agora que ela fique jogando o Master System uma vez que ela tem um Xbox. É muita diferença. O brinquedo novo atrai mais, encanta mais, chama mais, convida mais. E nós entendemos, até certo ponto, a relação das crianças com seus brinquedos, novos e velhos. O que eu não entendo, irmãos, é como adultos agem da mesma forma em relação aos seus casamentos. Para falar a verdade, em relação a qualquer tipo de relacionamento. Sociólogos argumentam que o modelo de mercado, o modelo de consumo é tão dominante na sociedade contemporânea que todos os relacionamentos são caracterizados por ele. Nós valorizamos uma pessoa pelo que ela nos oferece. Nós entramos num relacionamento pensando no que podemos lucrar com ele. E quando os nossos investimentos se tornam alto demais e o que recebemos como oferta baixo demais, nós saímos para minimizar o prejuízo. É triste ver pessoas
se relacionando dessa maneira. Mais triste ainda, ver casais que se relacionam por esta perspectiva ou com os óculos do mercado ou da filosofia do consumo. Será que, à luz das Escrituras, o casamento deve ser vivido assim? Será que é mesmo o mercado que deve guiar a manutenção do meu casamento, a permanência do meu casamento? Ou será que Deus pensa diferente? À luz das Escrituras, e é o que vamos estudar hoje, o casamento, em sua essência, é uma aliança. Uma aliança que sugere, promove um compromisso com o bem do outro. Apesar das circunstâncias externas e internas. E, ao mesmo tempo, é uma aliança que visa o sucesso do relacionamento, em detrimento do interesse pessoal. Não é uma relação de consumo. Não é igual ao mercado. É um compromisso entre um homem e uma mulher. E isso feito diante de Deus. Eis a essência do casamento. Quais são as grandes bênçãos de olhar para o casamento como uma aliança e não como uma relação de consumo? É o que nós vamos estudar hoje, começando a partir do verso 31 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Vamos ler apenas o verso 31. Por essa razão, diz o texto sagrado, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Em algumas versões antigas, o verbo é apegar-se-á e traduz o original, colar. Por isso, o homem deixará pai e mãe e apegar-se-á à sua mulher numa relação tão íntima, profunda, que os dois se tornarão uma só carne. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te damos graças por esta noite de domingo, por tudo que nós já fizemos na tua presença. Recebe os nossos louvores, a nossa adoração, como cheiro agradável. Esteja feliz com o nosso culto. Manifesta-te entre nós, através de nós e para os nossos corações. Prepara-nos, ó Senhor, para ouvir a tua palavra. Ajuda-me como mensageiro da tua palavra. Facilita o meu falar, facilita a compreensão dos meus irmãos. E que o teu Espírito tenha total liberdade de tomar estas palavras e de fazê-las explodir em nossos corações, de modo que não sejamos mais os mesmos ao término deste momento de culto. Abençoa as nossas famílias, os nossos casamentos, para a glória do teu nome e para a alegria do nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Estamos na terceira mensagem desta série curta sobre casamento. Na primeira, nós tratamos do segredo do casamento e constatamos que o segredo do casamento não está na pessoa que se casa, nem na pessoa com quem se casa. O grande segredo do casamento está em Deus. E acerca disso, apresentamos 3 verdades introdutórias sobre o casamento. Primeira delas, o casamento tem sua origem na pessoa de Deus. Ele é o grande e primeiro criador do casamento. Logo depois nós falamos sobre o grande propósito do casamento. Antes de existir para encher o nosso coração de alegria, ele existe para ilustrar o que realmente pode encher o nosso coração de alegria. O relacionamento que Deus sonha, deseja viver com a sua igreja. O casamento de Deus
com a igreja. E por fim, naquela mensagem, nós falamos sobre o modelo do casamento. O modelo do casamento não é a relação de consumo de mercado. O modelo de casamento é a aliança que Cristo fez conosco em seu próprio sangue. E no seu amor sacrificial. E terminamos a mensagem perguntando: quem pode viver isso? Quem pode amar o seu cônjuge como foi amado por Cristo? Quem pode dar a sua própria vida por amor ao seu cônjuge? Resposta, o professor Leonardo nos ofereceu na última semana. Ele disse que o casamento é um projeto tão de Deus, que só pode ser vivido com o auxílio, poder de Deus. Por quê? Porque somos pecadores caídos, muitas vezes egoístas. Fazemos da nossa vida ou do nosso coração o nosso Deus. Colocamos os nossos interesses adiante ou na frente dos interesses do cônjuge. Precisamos do poder de Deus. Como é que o poder de Deus abençoa o casamento? O professor Leonardo nos disse que de duas maneiras. Você primeiro vive o evangelho verticalmente. Este evangelho transforma o seu coração. E depois você o vive horizontalmente. O evangelho que você recebeu do alto, você reparte com o cônjuge. O perdão que recebeu, a graça que recebeu, o amor que recebeu, você dá. Porque você está cheio do evangelho de Deus no seu coração. E aí ele nos ofereceu 2 conselhos. Como alcançar este poder para o casamento? Andando de joelhos em oração e pedindo a bênção de Deus para o casamento e removendo os obstáculos, a fim de ouvir e aprender a palavra de Deus. Hoje chegamos à terceira mensagem que trata da essência do casamento, que é a aliança. A aliança feita entre um homem e uma mulher, e isso diante de Deus. Quais as bênçãos reservadas para as pessoas que enxergam o casamento assim? Quais são as verdades transformadoras acerca da aliança que podem abençoar o seu casamento? Eu listei 3 verdades que podem abençoar o seu casamento hoje, amanhã e para sempre. A primeira delas é uma verdade acerca do tempo presente, ou para o tempo presente. A aliança, ver o casamento como uma aliança e não como uma relação de consumo, é uma bênção para o tempo presente do casamento. É uma bênção para os que se aproximam do altar de Deus, para enxergar o casamento como Deus o enxerga. Ao longo de toda a Bíblia, nós vemos inúmeras alianças, muitas horizontais, homens e homens, famílias e famílias, nações e nações entrando em aliança, e nós vemos outras alianças verticais, Deus fazendo aliança com homens, Deus fazendo aliança com o seu povo. De todas as alianças da Bíblia, o casamento tem importância singular, porque ele carrega aspectos horizontais e verticais, e isso ao mesmo tempo. Falando da verticalidade do casamento, já estudamos isso. Deus é o grande criador do casamento, idealizador, e foi o primeiro a celebrar o casamento na criação. A grande importância do casamento, em primeiro lugar, é porque Deus foi o personagem principal do primeiro casamento e é o personagem principal de todo o casamento que celebramos. Isso aponta para a presença de Deus no meio das cerimônias de casamento. Muitas pessoas não sabem disso, mas Deus está ali, no meio da celebração. Um outro aspecto desta importância vertical do casamento é o seu propósito. Ele aponta para o casamento de Cristo com a sua igreja. E o nosso casamento ilustra isso. E isso é muito importante. Mas falando do seu aspecto horizontal,
As pessoas se casam diante de Deus, mas se casam uma com a outra. Fazem votos diante de Deus, mas votos que devem abençoar o relacionamento com o cônjuge. Assumem uma aliança, assinam um pacto diante de Deus, mas isso com uma outra pessoa. E isso tem relevância horizontal. Na prática, como é que a aliança abençoa o tempo presente do casamento? Olhando primeiro para os aspectos verticais, eu diria que eles nos oferecem, no mínimo, duas grandes bênçãos para o tempo presente. No mínimo, duas grandes bênçãos. A primeira, temor, e a segunda, auxílio. Deus foi o personagem principal do primeiro casamento. Ele quem criou o homem e mulher, Ele quem os trouxe para perto, Ele quem realizou a primeira cerimônia, Ele estava lá. Mas Ele não é apenas o personagem principal do primeiro casamento. Saiba você disso ou não, Ele é o personagem principal de toda a cerimônia. John Piper comenta em seu livro Casamento Temporário: todas as vezes que os noivos se aproximam do altar para fazerem seus votos, a noiva não é a personagem principal. O noivo não é o personagem principal. Seus pais não são os personagens principais. O pastor ou ministro não é o personagem principal. Deus é o personagem principal. Mas o mundo não sabe disso. Eis uma das razões pelas quais o casamento é tão banalizado. A igreja finge que não sabe disso. E por isso o casamento não tem a sublimidade que deveria ter à luz do seu Criador. Qual é a implicação disso, meu irmão? Para o seu casamento hoje, quando você foi ao altar, para tomar sua mulher como esposa, seu noivo como esposo, Deus estava lá. E Ele foi o personagem principal. Que a presença de Deus no nosso casamento gere em nossos corações temor. Deus está no nosso meio, tremam os nossos joelhos. Saber que Deus está no nosso meio no dia do casamento e ao longo do casamento deve gerar temor no nosso coração. E este temor deve me segurar quando desejo desobedecer. Tema desobedecer o Senhor. Tema se afastar da aliança que você fez. Tema viver o casamento como você quer. E em vez disso, volte-se para a palavra de Deus e ore: Senhor, que isso gere temor no meu coração, que a Tua presença no nosso meio gere temor no nosso coração, a fim de que nos voltemos para a palavra de Deus. Deus está no nosso meio, não apenas agora, mas quando voltamos para casa. Conversando com um irmão em Cristo outro dia, ele me disse algo muito interessante. Renan, toda vez que eu começo uma discussão com a minha esposa, a primeira coisa que faço é: vamos parar e vamos orar, porque Deus está entre nós. Você já fez isso, meu irmão? Você já pensou nisso? Não banalize o seu casamento. Não pense que a sua relação é sua relação. Não pense que você é o dono do seu casamento. Não pense que você é o chefe do seu casamento. Deus está no nosso meio. Temamos e nos dobremos diante dEle em adoração. Outra grande bênção desta verticalidade ou deste aspecto vertical do casamento, fator presença de Deus, ele não está presente apenas para gerar temor e com isso nos abençoar. Ele está presente para nos ajudar. Deus não nos chama
sem nos capacitar. Eu sei que muitas vezes não sabemos o que fazer. Dobre os seus joelhos, ore ao Senhor. Ele não esteve presente apenas no dia da cerimônia. Ele está presente com você todos os dias do seu casamento. Amém, queridos? Como os aspectos horizontais da aliança podem abençoar o nosso presente? Duas coisas, ou duas bênçãos: amor e aceitação. Ir para o altar, diante de Deus e das testemunhas, é, por si só, um ato profundo de amor. Quando alguém diz, não preciso do casamento para amar você, talvez ele ou ela esteja dizendo, não o amo o bastante para assumir um compromisso até o fim. Não o amo o bastante para abandonar as outras possibilidades. Não o amo o bastante para correr riscos e enfrentar prejuízos. Mas quando alguém o leva para o altar de Deus e assume um compromisso, uma aliança com você, ele ou ela está dizendo, eu olhei para todas as possibilidades e escolhi amar você. Não apenas hoje, que sinto algo, mas ao longo de toda a minha vida. Por quê? Porque fiz um compromisso diante de Deus e com você. Jovens, desejem o casamento, pois é bênção de Deus. E se alguém o ama de verdade, vai levá-lo ao altar para firmar um compromisso que durará para a vida toda. Amém, queridos? Amém. Ao mesmo tempo, este aspecto horizontal nos abençoa com a aceitação. Levar alguém para o altar é dizer a Deus e a todos, eu aceito você, independente do passado, independente dos pecados, eu escolhi você e isso valoriza o cônjuge. Mais do que isso, isso oferece segurança ao cônjuge. Porque de fato nós não conhecemos o cônjuge como devemos conhecer, nem no primeiro dia de casamento, nem no último dia do casamento. Mas nós não vamos permanecer nele, porque conhecemos de mais ou de menos. Mas nós damos a segurança ao outro, porque fizemos um compromisso diante de Deus, para a glória do seu nome e a alegria do nosso coração. E sabe o que isso promove? Liberdade entre os cônjuges, conhecimento verdadeiro, vida sem máscaras. Até o casamento, muitas vezes, os noivos, namorados, eles fingem que são sempre os melhores. Vivem sempre naquela ideia de preciso manter a química, preciso manter o fogo, não posso deixar de ser divertido, não posso pisar na bola, eu preciso me apresentar como tal. Quando vamos ao casamento, firmamos um compromisso, dizemos ao outro, fique tranquilo, eu não vou deixar de amar você por descobrir isso ou aquilo, por saber que você não é sempre o que eu acho que você deveria ser. Eu fiz um compromisso com Deus e com você, e ficarei com você até o fim. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Mas o casamento ou a aliança não é apenas uma bênção para o presente, é uma bênção também para o futuro. Como é que a aliança diante de Deus e um com o outro abençoa o nosso futuro? O nosso casamento é uma ilustração do casamento que Deus quer viver com o homem. E quando olhamos para o casamento de Cristo com a sua igreja, nós percebemos inúmeras promessas. E nós todos gostamos delas. Não gostamos? Por exemplo, antes de voltar ao Pai, Jesus disse, olha, fiquem tranquilos, vocês nunca estarão sozinhos. Eu sempre estarei com vocês até a consumação dos séculos. Gostamos dessa promessa ou não?
Jesus também nos disse: vocês não ficarão órfãos, eu voltarei para o Pai, mas eis que eu enviarei o Consolador, ele cuidará de vocês. Antes, ou no dia que voltou aos céus, os discípulos ficaram um tanto tristes, mas anjos surgiram em Atos 1 e disseram aos discípulos: não fiquem tristes. Esse mesmo Jesus que subiu voltará um dia para buscar a sua igreja. Nós amamos as promessas do Evangelho. Amamos ter esperança no futuro, mesmo quando vivemos um presente caótico. Mas não tem outro livro. Não tem outro livro que nos ofereça mais promessas do que o livro do Apocalipse. As primeiras cartas às 7 igrejas da Ásia estão repletas de promessas. Se você for fiel, permanecer, lutar, vou te dar a coroa da vida, vou te dar um novo nome, vou te dar um lugar à minha direita no reino de Deus. São muitas promessas. Capítulo 19, nós temos a promessa do casamento do Cordeiro e sua igreja. E um pouco mais adiante nós temos a promessa de que um dia viveremos com Ele para sempre. E que naquele grande dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima para a glória do seu nome e a alegria do nosso coração. Mas você já se perguntou por que tantas promessas em Apocalipse? Promessas que falam do futuro. Promessas que apontam para uma glória eterna. Qual é o grande propósito do livro do Apocalipse? Não é matar a curiosidade do povo sobre o dia final. Isso seria muito pouco. O grande propósito por trás do livro do Apocalipse, e a grande razão de ter tantas promessas num livro só, é abençoar o presente. É Deus dizendo para uma igreja que sofre. A igreja do primeiro século está sendo perseguida. Um dos seus líderes está numa ilha. Outros estão morrendo. Cristãos estão perdendo emprego, casa, família. E a igreja está com medo do seu presente. Jesus dá uma visão a João e diz: diga à igreja o seguinte: eu sei que o presente é difícil. Eu sei que duras ondas de sofrimento estão sobre vocês. Mas tenham fé. O sofrimento vai passar. A tempestade vai passar. E o dia do Senhor virá. Fiquem tranquilos, vocês estão sofrendo hoje, mas o sofrimento dará lugar à paz, e a tristeza dará lugar à alegria. Isso no futuro. Qual é a relação das promessas do noivo à sua igreja com as promessas do noivo para a noiva e vice-versa? Como é que relacionamos as promessas do nosso noivo com as promessas que fizemos no altar de Deus para o nosso cônjuge, para a nossa família? Como é que a aliança pode abençoar o seu futuro? Futuro do seu casamento. No futuro do seu casamento, lembre-se das promessas que você fez no altar de Deus. Elas servirão como mastro para segurar o seu casamento para a glória de Deus. Não sei se você já percebeu isso, mas nos casamentos de tradição cristã, os noivos falam seus votos olhando para o celebrante. Fazem isso porque naquele momento o celebrante e o ministro é representação de Deus para as suas vidas. Mas logo depois eles olham um para o outro. Enquanto fazem essas promessas, o que é que eles prometem? Vocês ainda se lembram? Amor, fidelidade, cuidado. O que mais? Isso apenas naquele dia? Apenas nos dias bons? Apenas nas horas de alegria?
Não, eu prometo cuidar de você, eu prometo ser fiel, eu prometo estar ao seu lado, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Aquelas promessas não alcançam seu poder máximo naquele dia. Não servem para aquele dia porque é um tanto quanto óbvio o que eles sentem. Olhando um para o outro, eles desejam estar ali. Eles se desejam, eles se amam, eles querem aquilo. Mas eles estão prometendo para o futuro. Porque o futuro trará problemas, dificuldades, doenças, crises, descobertas, pecados e tantos outros problemas. As promessas servem para o futuro. Quando os problemas surgem, as dificuldades aparecem, você pensa, vou sair. Você se lembra, não, eu fiz uma aliança com você na presença do Deus Todo-Poderoso. Para ilustrar isso, eu cito a Odisseia de Homero e Ulisses no seu retorno à casa, depois de sua vitória de Troia. Ele volta e passa por uma ilha chamada Ilha das Sereias. Não sei se você já leu e se lembra deste episódio. A Ilha das Sereias é um problema para todos os homens que passam por lá. Porque o canto das sereias é encantador. E os homens ficam atordoados com a canção, saltam dos barcos pensando que vão se realizar. E o que acontece? São devorados. E ele tem uma ideia. Primeiro ele coloca cera nos ouvidos dos tripulantes, para que ninguém escute o canto das sereias. Mas ele próprio diz, eu não vou fazer isso. Eu quero que vocês me amarrem ao mastro do navio. E eu quero ouvir o canto das sereias. Mas eu ordeno, ninguém me tire do mastro, ninguém me obedeça, ninguém me arranque do mastro. E assim ele faz. Todos com ceras no ouvido, com cera nos ouvidos. E ele amarrado ao mastro, ele passa então ouvindo o canto das sereias. Ele implora, me tirem daqui, eu quero pular, eu quero me jogar, mas os tripulantes não obedecem, porque foi combinado. E ele se torna então o primeiro homem a passar pela Ilha das Sereias, ouvir a sua canção e não ser tragado por elas. Isso ilustra o futuro do nosso casamento. Inúmeras vezes vamos passar por ilhas assim, irmãos. Inúmeras vezes vamos tentar ou desejar desistir, pular fora. Inúmeras vezes você vai ser tentado. Mas se amarre ao mastro. Ao mastro dos votos que você fez diante de Deus. A tentação passará, a tempestade passará, o problema passará, sua mente voltará ao normal, ganhará clareza outra vez. E sabe qual é o resultado da permanência? Profundidade e longevidade no casamento. Lembre-se dos votos que você fez diante de Deus. Como é que a aliança abençoa o nosso futuro? Apontando para o glorioso dia do Senhor. Seu cônjuge talvez não seja tudo o que você espera, nem pode, porque ele não é Deus. Você entrou no casamento pensando, eu conheço fulano, eu conheço bem fulano, e descobriu, não, eu não conheço. Ao longo do casamento, seu cônjuge e você mudarão umas centenas de vezes, para melhor e para pior, e não falo apenas fisicamente. Você vai decepcioná-lo, você vai fracassar, você vai errar, e ele com você. E você olha para o presente e diz, ele não é tudo
o que eu imaginei que fosse. Ela não é tudo o que eu sonhei que fosse. Eu sei. Mas se vocês são cristãos, vocês olham para o presente e enxergam os pecados com misericórdia e amor. E olham para o futuro glorioso e dizem: Ele não é tudo o que eu preciso, mas um dia será para a glória de Deus Pai. É assim que Deus trata você, meu irmão. É assim que nós nos relacionamos com Deus. Ele olha para Renan e diz: em seus pecados, em meus pecados, Renan não é tudo o que eu gostaria que ele fosse agora. E com certeza ele se entristece, pois a Bíblia diz que nós entristecemos o Espírito. Mas Deus não é limitado ao presente. Sua visão não é micro, imediata apenas. Ele vê a obra consumada. E quando ele olha para aquele grande dia, ele diz: eu me alegro em Renan. Ele vai cair, levantar, acertar e errar. Mas chegará um dia que ele terá a estatura perfeita do meu filho. É assim que Deus olha para você, meu irmão. É assim que Deus lida com você. E é assim que você deve lidar com o seu cônjuge. Ele não é tudo o que você espera. Você também não é tudo o que ele espera. Mas se vocês são dois cristãos, vocês vão olhar um para o outro com misericórdia, mas com esperança. Um dia ele será tudo o que Deus quer. Um dia eu serei tudo o que Deus quer. Amém, queridos? Amém. Mas se você não esperou, e se você, na época, não tinha o conhecimento da palavra de Deus, ou mesmo tendo, encontrou na separação o caminho mais fácil para a paz. 3 palavras rápidas, eu já falei sobre isso na primeira mensagem. Deus odeia a quebra da aliança. Que isso não seja surpresa para vocês. Mas Ele ama os pecadores que se aproximam de Cristo em arrependimento. Ele odeia o divórcio, porque o divórcio retrata de maneira errada a aliança que Ele tem conosco. Mas Ele ama o pecador que se aproxima da cruz em arrependimento. Outra coisa, meu irmão, Deus entende o divórcio. Você sabia que Deus já se divorciou? Leia depois na sua Bíblia, Jeremias capítulo 3. Os primeiros capítulos de Jeremias. O povo é tão terrível, tão difícil, tão duro, que diz a palavra de Deus que Ele mesmo deu ao povo de Israel uma carta de divórcio por não suportar os inúmeros adultérios. E com isso, o profeta diz: Deus entende o que é passar por um divórcio. Terceira coisa, a esperança para quem vive o divórcio. Há perdão para quem vive o divórcio. Há promessas de um recomeço para quem vive o divórcio. Não foi o ideal de Deus, como nenhum pecado foi o ideal de Deus. Mas o próprio Jesus disse: pela dureza do coração do homem, Deus permitiu o divórcio. Em pelo menos 2 casos nós temos nas Escrituras: Jesus falando de adultério, Paulo falando de abandono. O que quero com isso, irmãos? Se você já passou por um divórcio, saiba que você é amado por Deus. Você é perdoado por Deus. Mas faça do seu casamento atual um casamento que glorifica a Deus e que é pautado na palavra do Senhor. Amém, queridos? Por fim, uma terceira e última verdade acerca da aliança, a essência do casamento.
A aliança é uma bênção para o amor romântico, para a paixão do casamento. E isso parece uma contradição para a sociedade contemporânea, porque ela nos diz que o casamento é insustentável hoje, porque a paixão só dura alguns anos. Se não há paixão, não há casamento. As Escrituras vão dizer o contrário e vão nos dar ferramentas para sustentar a paixão. Capítulo 5 de Efésios, capítulo que iniciamos na noite de hoje, verso 28, Paulo diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar suas esposas como a seu próprio corpo. É claro que ele está fazendo uma comparação. Se nos tornamos um, precisamos amar o nosso cônjuge, pois é parte de nós. Mas eu não quero olhar para isso em primeiro lugar. Eu quero que você perceba a ordem que Paulo nos dá aqui. Paulo não nos diz aqui: amem suas esposas quando desejarem fazê-lo. Paulo não nos diz aqui: façam quando sentirem vontade. Paulo não diz: sintam amor e façam algo por elas. Ele não diz aqui: sejam guiados pelo que vocês sentem. Porque nós não podemos controlar o que sentimos. Muitas vezes os sentimentos são gerados por coisas externas sobre nós, sobre as quais não temos controle. Mas nós podemos controlar ações, comportamento. E é sobre isso que Paulo fala. Os maridos devem amar suas esposas. Não pode controlar o sentimento, pode controlar a sua ação. Não é quando você quer, não é apenas quando as coisas estão bem, não é quando dá vontade, quando você sente prazer nisso. Paulo diz: vocês devem. É uma ordem, é um mandamento, é uma ordenança. Homens e mulheres aliançados diante de Deus devem amar um ao outro, sempre. Não apenas quando sentem vontade. Porque segundo a Bíblia, e aqui eu estou citando Timothy Keller outra vez, a promessa do casamento, a paixão do casamento pode levá-lo ao altar. Mas é o casamento, ao longo dos anos, que sustenta a paixão dentro do relacionamento. E não o contrário. Como é que você recobra a paixão do seu casamento? Como é que a aliança feita diante de Deus pode abençoar o seu amor romântico, a paixão do casamento? 3 conselhos. Primeiro deles: não seja um cônjuge esteta. Filósofo dinamarquês, cristão, Søren Kierkegaard, ele disse que há 3 perspectivas de vida: estética, ética e religiosa. Todos nascem com a estética, mas as 2 últimas são recebidas ou não ao longo da vida. Quem é o esteta? É alguém que gosta do interessante, do belo, do bonito. É alguém que é guiado pelo que sente, pelo que vê, pelo que gosta. E todos nós temos isso, dado por Deus. Nós gostamos do belo, nós gostamos da arte, nós gostamos do lindo. Precisamos disso, mas não podemos fazer disso tudo na vida. Por que não? Porque as coisas mudam, deixam de encantar, deixam de fascinar, deixam de ser belas.
O esteta olha para o seu casamento e diz: ela não é mais como era. O seu corpo já não me atrai mais. A sua conversa já não é mais tão agradável. O que é que ele faz? Ele vai em busca de um novo relacionamento. Porque, na verdade, ele não ama o cônjuge. Ele ama o que vê no cônjuge. Ele ama o que recebe do cônjuge. Ele ama a sensação de prazer que o outro lhe oferece. Não seja alguém assim. Passe da estética para a religião de Deus, para a ética do Senhor. Pare de ver o casamento como algo que pode lhe oferecer satisfação e veja o casamento como algo santo, religioso, instituído por Deus e ético, que deve abençoar o outro e não apenas você. As coisas vão mudar, os problemas vão surgir, a aparência vai mudar, a convivência vai mudar. O que é que eu faço? Eu não vou embora. Eu permaneço para conhecer o lado mais belo do meu cônjuge. Eu não posso ser egoísta. Eu só quero isso. Não! Preciso louvar a Deus, irmãos, pelo que Deus já me deu na minha esposa, e não ficar desejando o que Ele não me deu. Permanecer é se aprofundar, é conhecer a pessoa como Deus a fez, de maneira especial. Não seja um cônjuge esteta. Não seja, em segundo lugar, a fim de recobrar a paixão, não seja um cônjuge de sentimentos apenas. Seja alguém de ações que geram sentimentos. Paulo nos diz aqui, é um dever amar. Vocês precisam amar. Querem? Não. Façam-no. Não sejam guiados por sentimentos. Não sejam guiados por vontades. Não sejam guiados pelo coração, pois ele é enganoso. Sejam guiados pelo compromisso. Cristão não é alguém que diz sinto, então faço. Não sinto, não faço. Cristão é alguém que diz eu faço para sentir. Não é o contrário. Não é esperar vontade para fazer. Eu faço. Eu retomo as minhas atividades de amor, de carinho. E com isso eu gero sentimentos de paixão outra vez. Não espere o sentimento, não espere a sensação. Faça a sua parte e a paixão voltará a arder no seu coração. E por fim, quer recobrar a paixão do seu casamento? Seja um cônjuge, à semelhança do seu noivo, do seu Salvador. C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, falando sobre o casamento, lá pelo capítulo, livro 3, ele fala que nós devemos ouvir as palavras de Jesus, quando este disse que a verdadeira vida só é experimentada se morrer. No casamento também. Ele explica a fala de Jesus, é claro que Jesus falava sobre si. Eu preciso morrer para gerar vida. Mas ele aplica a fala de Jesus ao casamento dizendo o seguinte: é impossível manter a paixão queimando o tempo todo. É impossível segurar nas mãos os sentimentos e ordená-los para que sejam o que queremos que eles sejam o tempo todo. O melhor a fazer é permitir a morte. Deixe-o
o sentimento, deixe a paixão morrer. E entre no próximo estágio da paixão: simplicidade, amizade e conhecimento. E você terá ao longo da vida inúmeras surpresas. A paixão voltará 1, 2, 3, dezenas de vezes. Quando Cristo resolveu salvar você, Ele o fez por alegria, embora momentaneamente Ele não estivesse sentindo isso. O autor aos Hebreus pergunta no capítulo 12 por que Ele morreu. Por uma alegria que lhe fora proposta. Que alegria! Voltar à presença do Pai, não mais sozinho, mas cercado de muitos irmãos. Mas antes de nos proporcionar esta alegria, e antes de viver esta alegria, Ele morreu. Qual é a implicação, meu irmão? Morra e mate a noção infantil e equivocada de que o casamento só é possível com paixão ardente. Mate esta ideia equivocada e morra para o que você deseja momentaneamente. E o que você vai descobrir? Que a permanência, a fidelidade, atos de amor vão fazer nascer a paixão inúmeras vezes ao longo do seu casamento. Posso ouvir um amém? Amém. Eu sei que é compreensível ver a relação das crianças com seus brinquedos, novos e velhos. Mas ninguém diria que é sensato viver a mesma relação no casamento. Na antiguidade, havia algo chamado de preço da noiva. O noivo ia ao pai da noiva e pagava um preço, dependendo. Beleza, herança da noiva, o que ela oferecia. E aí nós olhamos para isso e dizemos, isso é arcaico. Isso não pode acontecer. Mas fazemos o mesmo. Agora pior, porque não são apenas os homens, as mulheres também. Homens e mulheres avaliam o que podem receber antes de tomar uma decisão. Fulano está no mercado. Fulana está no mercado. O que é que eles têm para oferecer? Avaliamos o pacote, avaliamos o que vamos receber, avaliamos o que vamos investir. Entramos no casamento como se ele fosse uma relação de consumo qualquer. Os problemas vêm, as tempestades surgem, as dificuldades, os defeitos e os pecados dos cônjuges aparecem. E nós avaliamos outra vez. Será que vale a pena ficar? Ele não era assim, ela não era assim. Será que não é melhor pular fora, minimizar o prejuízo? Milhares de vozes vão dizer que sim. No seu trabalho, na sua escola, vão apoiar e aplaudir isso. Mas será que o casamento pode ser vivido à base ou à luz de uma relação de consumo? Foi assim que Deus tratou você. Ele tem algo para me oferecer, então eu o quero. Ela tem muito para me oferecer, então eu a desejo. Foi assim? Não. Ele fez uma aliança conosco e permaneceu ao nosso lado, mesmo diante de todos os nossos pecados. 2 conselhos finais, 2 apelos finais. Ofereça o evangelho que você recebeu. Ofereça o evangelho que você recebeu ao seu cônjuge. Na cruz do Calvário, Cristo não tomou todos os seus pecados e defeitos e os esfregou na sua cara dizendo, é isso que você é. Não foi isso que ele fez. Ele cravou
suas próprias mãos todos os seus pecados, recebeu o seu juízo e deu a você a sua imensurável graça. Nos dias de pecado do seu cônjuge, falhas, erros, faça o mesmo. Não esfregue os pecados em seu rosto. Não o detone, não o abandone, não vá embora, não desista. Faça com ele o que Cristo fez com você. Cubra a multidão de pecados com a graça de Cristo, pois foi isso que ele fez por nós na cruz do Calvário. Segundo apelo, permaneça. Permaneça até o fim, para a glória de Deus e para o bem do seu casamento. Você me diz, Renan, é mecânico demais isso. Eu não consigo realizar os atos de amor, eu não sinto isso. Eu entendo. Mas quando Paulo nos ordenou, amem, ele não nos disse amem apenas. Ele nos disse, enquanto vocês amam, pensem no que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário. Realizem atos de amor, querendo ou não, olhando para o grande ato de amor que ele realizou na cruz do Calvário. Permaneça como ele permaneceu ao seu lado. Ele não o amou porque você era agradável, porque você era lindo. Ele o amou para torná-lo agradável, para torná-la bela aos olhos de Deus. Permaneça, meu irmão. Você fez uma aliança com o seu cônjuge, diante de Deus, diante da igreja. Ele estará com vocês todos os dias do casamento. Amém, queridos?